Pessoal, eu comecei a dar uma série de mensagens aqui. Nós começamos a semana passada. Nós vamos falar bastante desse assunto, que é a respeito da dedicação. Nós começamos a falar lá em Daniel, né? Para quem veio domingo passado ou assistiu o programa, nós falamos de Daniel lá no capítulo 6. Abre lá em Daniel capítulo 6. Isso, vamos lá. É Daniel capítulo 6. Abre lá para a gente poder começar junto aqui. É Daniel 6. O versículo é o 16. É o 6,16. Foi uma referência, né? Algo que o rei, ele falou. É Daniel 6,16, que chamou muito a atenção da gente, para a gente poder pegar e explorar isso, né, pessoal? É um momento que a gente tem que aprender com Deus, é um momento que a gente tem que aprender com o Espírito Santo, né? Ele diz aí, ó, 6,16, todo mundo achou aí, pessoal? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nessa tradução, diz a quem tu continuamente serves. Nós vamos colocar na tradução, na linguagem de hoje, até nas telas para você aí, dá para ver? Tá? Dá para você poder ver aí, tem as duas telas, e eu olho aqui na frente, e vou ler o versículo para você. Quem não está com a Bíblia aí, eu vou ler, ou quem está assistindo em casa também, vai poder ver. Na linguagem de hoje, né? O Daniel 6, versículo 16, né? Eu vou esperar colocar aí para a gente poder ler junto aqui, que é uma tradução na linguagem de hoje, ó. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Irmãos, o rei, ele não percebeu só que o Daniel servia a Deus com dedicação. Não. Ele percebeu que o Daniel servia com tanta dedicação, quer dizer, era muita dedicação, que às vezes a pessoa vem para a igreja, ela até ouve a palavra, às vezes até ela se converte, mas só que muitas vezes não há uma dedicação da parte dela. E tudo aquilo, irmãos, que a gente faz sem dedicação, não é a mesma coisa. Você vê, o Daniel era uma pessoa dedicada. Quer dizer, e essa dedicação, quando uma pessoa se dedica a Deus, ela começa a chamar a atenção das pessoas que estão em volta. É a família que começa a perceber, são os amigos que começam a perceber. Quer dizer, aquela dedicação que a pessoa tem com as coisas de Deus. Não é somente vir para a igreja, eu estou feliz porque eu vim para a igreja, eu mudei de religião. Isso aí só, pessoal, não quer dizer muita coisa não. O que começa a fazer uma diferença é quando nós começamos a nos dedicar a Deus. É uma dedicação. Por exemplo, domingo passado, eu falei a respeito da dedicação. Aí o que você fez ali? De domingo até hoje, você pegou ali a tua Bíblia, deu uma meditada lá na Bíblia, um pouquinho, pegou ali, viu uma passagem lá da palavra de Deus, separou ali um pouco e fez a sua oração, né? Claro, às vezes não é uma oração de 1 hora, de 2 horas, mas é um tempo que é como se você separasse um tempo para uma pessoa muito especial. Você fala: pai, agora estou eu e o Senhor aqui, nós vamos ficar esses minutos aqui, não é
você ficar com ele e com o celular, ele a televisão, ele não, é você e ele. Você pegou e tudo mais. Pastor, essa semana foi meio corrido, não deu para fazer. E a outra que passou? Na outra também não fiz. E a outra? Irmãos, às vezes a pessoa não quer assumir, mas ela não tem uma vida dedicada para Deus. Ela não tem. Ela não se dedica. Ela não chega diante do Pai, porque ela recebe a palavra, aí vai para casa. Nós temos que ficar conectados com Deus, pessoal. A nossa vida é servir a Deus. Eu lembro que, por falta de entendimento, eu aprendi que tinha reencarnação. E eu, com esse negócio de reencarnação aí, falava que eu ia ter mais de 1 milhão de vidas ainda, né? Eu falava, mas meu Deus, então tem muita vida ainda. Quer dizer, cada vida, eles falavam para mim, né? Uma vida você pode voltar príncipe, a outra vida você pode voltar plebeu, né? Uma você vai voltar milionário, a outra você vai voltar pedinte. Falaram até uma vez que eu podia até voltar mosquito numa vida, né? Falei, mas mosquito? Falou, você pode voltar um mosquito. Aí eu falei, mas puxa vida, o que tem que fazer? Se você for muito ruim, você volta mosquito. Mas enfim, eu achava que tinha muito pela frente, porque eram várias vidas, né? Só que aí eu conheci a palavra. Aí estava escrito, né? O homem descerá à sepultura uma única vez, né? E haverá um só juízo. Aí eu falei, não, peraí, se vai descer à sepultura uma vez e vai ter um juízo só, é só uma vida que a gente tem. Não tem mais, irmão. Quem está, por exemplo, jogando fora, é só essa, irmão, é só essa. Só tem essa vida, não vai ter outra. Aí aquilo para mim, talvez para muitas pessoas, isso aí não significou muita coisa não, mas para mim aquilo foi um choque. Porque eu falei, peraí, aí eu tinha aquele desejo, né? Todo mundo sabe do meu testemunho, que eu queria ser um empresário, ia viajar o mundo todo, já estava me acertando. Só que daí eu comecei a falar, falei, pai, só tem essa vida, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? E eu comecei a entender, até eu li aquele livro O Impacto, né, do Terry Osborne, e eu comecei a entender que o pai, ele estava me chamando para uma outra coisa. E eu ainda falei, talvez seja uma coisa minha, eu que estou querendo. Falei, eu vou esperar. E todos os dias eu me colocava diante de Deus, numa praça, menos de 1 hora não era, todo dia. Pai, eu estou aqui, o que o Senhor quer? E tudo mais. Quer dizer, daí, o que aconteceu? Deus colocou no meu coração que era para eu poder servi-lo, como colocou no coração de vocês também. Aí Deus começou a trabalhar comigo, que seria no púlpito. Até que eu tive uma experiência tremenda um dia com Deus, e eu falei, pai, é isso, eu comecei a chorar, sabe? Falei, pai, é isso. Se você não aproveita essa única vida que você tem, para se dedicar a Deus, qual que você vai aproveitar? Não vai ter mais, irmão, não vai. Não vai. Eu fico feliz, o pessoal me parabenizou nessa sexta-feira. Deus abençoe todo o carinho de vocês, que vocês têm por mim, pela minha família. E eu estava vendo, 55 anos, né? Quando eu entrei na igreja eu tinha 30. Né? Quando eu entrei na igreja eu tinha 30. Eu conheci o pastor Jaime com 37. E o missionário eu conheci mais novo do que eu sou hoje, quando eu o conheci. E como é que passou isso aí? Passou. E será que esses 25, indo para 26 anos, passou rápido? Será que os próximos 25 também não passa? Não passa, pessoal. Passa rápido. Eu não sei o que a pessoa está esperando para se dedicar a Deus. Porque se a vida passar
e a pessoa não se dedicar a Deus, como é que ela vai querer chegar lá e Deus falar para ela: olha, você não se dedicou a nada, você que não quis saber de nada, você não está nem aí para nada, vem cá que eu tenho um lugar maravilhoso para você. Irmão, isso não vai acontecer, isso não vai. Você vê que a dedicação do Daniel já era uma coisa que era dele se dedicar a Deus. Quando houve aquela ameaça de jogar ele na cova dos leões, você pega o versículo 10, né? É o versículo 10, 6:10. A gente já está no Daniel 6, né? Isso aqui a gente ainda viu no domingo, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não foi lá orar porque aconteceu esse problema da cova dos leões. Ele já tinha o hábito de ter comunhão com Deus. Tem uns que estão mais apertados agora, quer dizer, por quê? Ô pastor, veio essa pandemia aí, eu estou orando, tem hora que eu oro. Tudo bem, mas já era para estar orando há muito tempo, né, pessoal? Já era para estar na presença de Deus há muito tempo. Tem gente que está na igreja, não é de hoje. Por que ainda não tinha um tempo com Deus? Por que ainda não tinha? Qual que é o problema? É falta de dedicação. Não se dedica ao Pai, não se dedica ao Senhor. Quer dizer, a pessoa não tinha aquele hábito. O Daniel, você não vai poder orar. Ele já estava acostumado, era 3 vezes ao dia, ele se colocava ali diante do Pai. Quer dizer, tanto é que viram e levaram ele lá para a cova dos leões e tudo mais. Mas por quê? Porque fazia parte. Por que eles colocaram justo esse decreto? Porque fazia parte da dedicação do Daniel. Como se alguém quisesse pegar a gente nesse decreto, falar assim, o dia que ele aparecer lá para poder louvar a Deus na Carlos Gomes, 1014, a gente prende, ia prender, porque hoje a gente está aqui. Quer dizer, eles sabiam que o Daniel se dedicava, e ele não ia parar de se dedicar, porque se fosse ali um mais ou menos, eles iam falar assim, não vai adiantar não, a gente vai falar, ele vai parar de orar, ele não vai para a cova dos leões, não, mas eles sabiam, falando, ele não vai recuar. E outro, irmãos, a dedicação, eu até lembro, né, eu estava até comentando hoje, na mensagem que eu dei, essa mensagem do pastor lá que falou da dedicação, né, com as pessoas. E ele foi almoçar, né? Chamaram ele para almoçar na casa lá das pessoas, numa família, e a hora que ele foi embora, sumiu a colher de prata, né? E aí o pessoal falou assim, sumiu a colher de prata, sumiu uma colher, tinha um faqueiro lá, com tudo quanto é colher, mas uma colher de prata sumiu. E aí o pessoal começou a falar, e o marido falou assim, eu sei o que aconteceu, o pastor levou essa colher de prata aí. Ela falou, mas o pastor vai pegar uma colher de prata para quê? Qual a razão? Ele falou, não, mas não sei, depois que ele veio comer aqui em casa, a colher sumiu. E aí passou. Aí depois de 1 ano, chamaram na mesma data, que eles faziam uma data, um almoço, sempre nessa data. Passou 1 ano, chama o pastor de novo lá. Aí chegou o pastor lá. Aí antes de comer, o pessoal falou, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Não fica chateado com a gente não, mas tira uma dúvida da gente. O dia que você veio comer aqui, sumiu a colher de prata. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Ele falou, eu tenho. Essa colher não sumiu, não. Eu coloquei dentro da Bíblia de vocês. Né? Irmãos, ficou 1 ano lá dentro da Bíblia a colher. Por que ninguém descobriu? Porque ninguém pega a Bíblia, pessoal. Ninguém pegava a Bíblia lá. Poxa vida, irmão, se você deixar um recado bonito dentro da minha Bíblia, e você ter que me avisar, né? Fala assim, está dentro da minha Bíblia? Você não viu? Tá logo a hora que você foi pegar a Bíblia, você não viu? Eu não tenho pegado, né? E tem uns até que falam assim, para mim não tem perigo, porque nem Bíblia eu tenho, né? Irmão. Aí você está mais longe de se dedicar ainda, se nenhuma Bíblia você tem. Nenhuma Bíblia sua, aquele carinho que você tem de Deus falar com você, na palavra de Deus, você pegar a tua Bíblia,
Nada é igual à tua Bíblia. Eu já tive Bíblias minhas, irmão, que era uma coisa incrível. Se eu achasse que perdesse aquela Bíblia, que eu perdi a Bíblia, me dava até um troço. Hoje, tudo bem, tem muitas anotações. Você fala, não, mas Deus me dá de novo. Alguém vai achar aquela, está abençoado. Mas, irmão, era tanta anotação, era tanta coisa que Deus vai falando com a gente, que Deus vai trabalhando com a gente. Você vai anotando, você vai guardando ali. Isso faz parte de algo chamado dedicação. É a sua dedicação com o Pai. Quer dizer, você vê, o Daniel foi lá orar 3 vezes ao dia. Agora nós vamos passar para essa parte agora, que é muito bonita também, lá do Salmo 119. Abre lá o Salmo 119. Irmãos, é um momento maravilhoso para a gente se dedicar a Deus. Você tem filhos, netos, ensina essa turma a se dedicar a Deus. Não ensina só vir para a igreja, não. Fala, se dedica, meu querido, se dedica, para que realmente possa, uma pessoa dedicada a Deus, essas pessoas que vão fazer a diferença no futuro. Quem não é dedicado a Deus não faz diferença nenhuma. E às vezes tem gente que até por causa da pandemia não está vindo na igreja, mas é pessoa dedicada, pessoal. É pessoa dedicada, pessoa que se preocupa. Fala, não, peraí, o que é? É um do zap, aí mandar pelo zap, o dízimo, a oferta, é a oração, é orar por quem aí, pastor? Vamos orar, é a pessoa dedicada. Agora tem uns que a hora que passar toda a pandemia, né, vai olhar, falar assim, será que a igreja abriu? Né? Aí depois você fala para ela, não, ela nunca fechou. Né? A pessoa fala, você está brincando? Ela nunca fechou. Ela sempre esteve, teve 2 dias de lockdown aí que nós tivemos que fechar, mas eu fiquei na porta, a equipe ficou na porta, quer dizer, conversando com as pessoas e tudo mais. Olha o Salmo 119, esse Salmo 119 tem tanto versículo, o versículo 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Olha que coisa linda, pessoal. O Davi, um rei, com toda aquela agenda de um rei, lotada, 7 vezes ao dia, ele se colocava para louvar o Senhor. Alguém dizia, cadê o Davi? Ele foi louvar. Alguém devia falar, mas de novo? Nunca falaram isso para você, não? De novo? Mas você vai para a igreja de novo? Você não foi lá já? Tem que ir de novo? Né? As pessoas falam, né? Eu lembro que meu pai falava, leva o travesseiro de uma vez, dorme lá. Eu falo, pai, sabe que se tiver um plano, eu durmo mesmo. Falo para ele, se Deus tiver um plano e tudo mais, nunca falaram isso aí para você? Mas você não foi, mas tem que ir sempre. E as pessoas não entendem o que é uma dedicação. Às vezes até entraram na igreja um dia, ficaram um pouquinho, mas nunca se dedicaram a Deus de verdade. Nunca se colocaram diante de Deus realmente como deveriam. Você vê o Davi, 7 vezes ao dia, buscando ali, louvando. E olha, irmão, se você pegar aí um dia, a hora que levanta até a hora que dorme, 7 vezes, quanto tempo era? Aqui não fala, mas era um louvor ali que ele faz. Tanto é que ele foi usado por Deus para escrever vários salmos, né? Um mais lindo do que o outro. Muitos desses salmos, ele deve ter escrito nessas 7 vezes aí que ele se colocava diante de Deus, que ele se colocava diante do Pai. Quer dizer, você vê ele lá, ele se colocava e ele falava. Eu acho incrível, né? Você encontra com uma pessoa, com você já deve ter acontecido. Sabe como é que é? Eu tinha vontade de ir para a igreja, mas eu não tenho tempo. Nossa, irmãos, eu vejo que eu estou falando com a pessoa mais importante do planeta. Ela não tem tempo para vir na igreja. Já pensou como essa pessoa deve estar
os negócios dela, as finanças, como que deve estar a vida dela, porque ela não tem tempo para poder vir apresentar um louvor a Deus, para poder ouvir uma palavra. Irmão, está corrido, irmãos. É uma pessoa que não se dedica a Deus de jeito nenhum. Não é que ela está... Você pega, o Davi era rei. Tem nações, eu me lembro da Coreia do Sul, que o presidente da república ia na igreja domingo. O presidente da Coreia do Sul congregava. E ela talvez seja mais ocupada que esse presidente da república, mas não é não, irmão, é que ela não se dedica. Você pega pessoas que antes era a segunda-feira da prosperidade, quarta da família, sexta da libertação e domingo do Espírito Santo. Irmãos, era séria a coisa. Se era dinheiro para condução, a coisa ia mesmo. Era gasolina, ia gasolina, a coisa era séria. Se era o ônibus, a coisa ia. Tinha vez que a coisa apertava, era a pé, e aquela coisa. Aí começou, mas prosperidade também, segunda-feira. Mas também as coisas estão bem, né? Não estou precisando tanto, não. Deixar então a segunda. Eu tenho que tirar um dia, eu vou tirar a segunda. Aí daí, a sexta-feira, a libertação. Negócio de expulsar pombagira, demônio. Eu não tenho mais demônio, né? Se eu tiver demônio, eu ia. Não tenho mais demônio, o que eu vou fazer lá? Geralmente a gente vê que é os outros que tem, a gente nunca tem, né? Vou fazer o que lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só de quarta e domingo. Está muito bom. Aí chega a quarta, mas também se eu orar em casa também no sofá, apresentar minha família também, não é bom? É bom. Aí sobrou só o domingo. Aí sobra só o domingo. E não tem domingo que a pessoa fala, então, justo esse domingo, aniversário do meu afilhado. Justo esse domingo, o churrasco lá na casa do Tonho. Irmão, ela não quer assumir, mas não se dedica mais não, pessoal. Não deixou Deus de lado. Ela deixou, quer dizer, você vê que o rei falou, Daniel, esse Deus que você tem tanto se dedicado, porque é isso que vai fazer a diferença, irmãos. As pessoas verem que nós nos dedicamos. Você vê que quando Jesus estava fazendo lá, cumprindo o seu ministério terreno, fizeram uma pergunta para ele. Você quer ver lá em Mateus 9? Já pensou o Davi, pessoal, 7 vezes por dia? Isso aí precisa ter paixão, precisa ter amor, né? Até para você poder ficar conversando com uma pessoa 7 vezes por dia, você precisa amar essa pessoa. Senão você não vai ficar, né? Quer dizer, agora imagine com Deus, né? Pai, eu estou aqui. Pessoal, você lembra, Jesus cumpria lá o dia dele, daí falava, cadê Jesus? Jesus está orando. Ele ia lá com o Pai, passava a noite com o Pai, lá e buscando e tudo mais. Mateus 9, fizeram uma pergunta para Jesus, no versículo 14, Eles perguntaram, então chegaram ao pé dele, os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. O que Jesus falou para eles, para os fariseus lá? Eu estou com eles agora, se eles estão comigo, não precisa jejuar. Só que vai chegar um dia que ele ia com o Pai, né? Aí eles vão precisar, por quê? Porque a carne, ela tenta bater na porta, né, pessoal? A carne tenta, é a carne com o espírito. Às vezes você pergunta, né? Pessoal, numa luta entre a carne e o espírito, quem é que vai vencer? Aí o pessoal fala, o espírito. Não sei. Ô pastor, está amarrado.
na luta da carne contra o espírito, vai vencer o espírito? Eu não sei. Vai vencer quem tem sido mais alimentado. Se a carne está sendo mais alimentada, quem vai vencer é a carne. Por que um homem adultera, uma mulher adultera? Por que uma pessoa volta para a droga, volta para a prostituição? Por que volta a ter vício? Porque a carne venceu. Por que uma pessoa volta a ser aquela pessoa que ela era antes? Porque a carne venceu. Jesus falou, enquanto eles estão comigo, não precisa. Então, irmãos, percebeu que a carne está batendo na porta. Se consagra, irmão. Consagra. Fala, pai, eu estou precisando de uma consagração. Uma malícia querendo entrar aqui na minha mente, está amarrado. Em nome de Deus, eu não quero isso não. Pai, o que está acontecendo? Às vezes um nervoso, porque, por exemplo, tem um estupim, né? Tem a bomba e tem o estupim. A bomba está aqui, né? O estupim está aqui. Aí você acende o estupim aqui, ó, e vai bem, até chegar na bomba demora, né, pessoal? Agora tem uns que parece que o estupim está colado na bomba, irmão. Pô, pô, pô. O que está acontecendo? Está faltando dedicação a Deus, irmão. Está longe. Não estou falando de igreja, não. Estou falando de você com Deus. Chegar diante de Deus, quer dizer, o que é isso? Tem gente que levanta de manhã, já levanta explodindo. O que aconteceu? O que ocorreu? Está andando na rua aí, xingando os outros, querendo brigar com os outros. Ainda bem que tem gente que nem para, né? Fala, deixa esse perturbado ir embora aí. Às vezes o perturbado é o da igreja. Deixa essa perturbada ir embora aí. Às vezes a perturbada é da igreja. Mas por quê? Porque não tem se dedicado. A pessoa que é dedicada a Deus, ela percebe. O apóstolo Paulo falava, você pode ler na Bíblia, eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, esmurrar o corpo não é se machucar fisicamente. Ele estava falando de esmurrar a carne. Tinha que perceber, irmão. A pessoa dedicada, ela percebe. Ela fala, como é que nós estamos aí, eu com o pai, né? Eu estou bem, eu não estou. Ô pai, eu vou abrir uma consagração aqui, eu vou fazer um jejum. Eu estou precisando. O que é isso? Estou com vontade, eu estou com medo de morrer? Se o meu corpo cair aqui, eu vou com o Senhor, estou com medo do quê? Está amarrado isso aí, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me dedicar mais, quer dizer, eu preciso falar mais com o Senhor, essa dedicação que é diferente. Você pega, por exemplo, se você vê, eu vou te dar só algo que o apóstolo Paulo falou, para você poder entender melhor, para a gente fechar. Hoje nós só vamos falar isso, para poder ficar no nosso coração a dedicação. Tudo que você faz com dedicação é diferente. Você pega às vezes lá, né? Por exemplo, eu estava vendo, né, os obreiros, né? Nós temos aqui os obreiros, né? O Alexandre com a Soraya ficaram com a gente, que veio morar em Piracicaba, congregou aqui com a gente. Agora eles mudaram, né? Mudaram lá perto da igreja de Suzano. Aí eles estão lá com o irmão lá, o pastor, muito abençoado, né? O pastor Antônio Júnior, né? Que até foi auxiliar do pastor Jaime, do missionário lá. Pessoa maravilhosa, hoje ele é pastor lá de Suzano. Aí eles chegaram lá e se apresentaram. Falaram assim, a gente estava lá com o pastor Galhardo. E pai, o Antônio Júnior me conhece também e tudo mais. Aí ele falou comigo, ô pastor, casal está aqui. O que eu falei? É gostoso você falar, né? Ô irmãos, eles são dedicados, hein? Não é gostoso, pessoal? Você fala, Alexandre e a Soraya são dedicados, irmão. Olha, você está ganhando um presente aí na igreja, porque eles são dedicados. É assim que a gente comunica, né? Pastor saiu, aí eu vou para um determinado local. Aí eu chego lá, vou conhecer, o irmão fulano veio falar comigo. Ô pastor, eu assumi aqui esse seu lugar, o fulano veio falar comigo hoje, falou que gosta muito do senhor. Esse é dedicado, hein, irmão. Esse é dedicado. Irmãos, tem pessoas aqui na igreja de Limeira que eles se dedicaram para a fundação dessa igreja. Eles se dedicaram, irmãos.
Foi em garagem de casa, depois mudou para o salão maior, e eles ajudaram a pagar o aluguel, ajuda até hoje, e vão ajudando os que vieram depois também. Fala, não, mas vê aí o que é, e o que dá para fazer para o aluguel aí, o que dá para fazer pela nossa igreja. Gente dedicada. Agora, irmãos, tem algumas pessoas que elas não se dedicam. Eu lembro que eu estava uma vez até junto com o pastor Anselmo Reis, que hoje está em Cajamar. Pastor Anselmo Reis, eu tenho o prazer de trabalhar com ele há muitos anos, né? Ficamos juntos aí. Agora, hoje ele está lá, numa região abençoada lá, na igreja de Cajamar. E a gente estava junto. E eu encontrei com uma irmã, e a gente estava batendo papo. Aí eu falei, irmã, a senhora está sumida? O que está acontecendo? Irmão, hoje você tem que tomar cuidado para falar isso aí, a pessoa se ofende. Ela fica brava. Não, como está sumido? Não, você não tem aparecido na igreja. Tudo bem, agora tem a pandemia. A pessoa até entra em contato com a gente. Ô pastor, estou aqui, não estou saindo. Tudo bem. Agora antes não. Só saía. Aí eu falei assim, ô irmã, só não está indo. Aí estava o pastor Anselmo junto comigo. Ela falou assim, ah pastor, eu falei, ontem a senhora não foi? Ah não, porque foi domingo, era segunda. Ela falou, não pastor, ontem eu fui na Coronel Antonino. Aí o pastor Anselmo era pastor da Coronel Antonino. Ele estava do meu lado. Aí eu peguei, olhei para o Anselmo fez assim, ó. Nunca nem vi, né? Eu falei, a senhora foi na igreja da Coronel Antonino? Fui, pastor, ontem, estava uma bênção. Estava espetacular. O pastor, tem certeza que foi na Coronel Antonino, irmã? Tenho, pastor, claro. Vou mentir? Eu falei, esse aqui que está do meu lado é o pastor da Coronel Antonino, irmã. Ela olhou. Nossa, o senhor está muito diferente de ontem para hoje, né? Irmão, além de não se dedicar, é mentiroso ainda. Além de não se dedicar, a pessoa ainda é mentirosa. Pior do que não se dedicar é ser mentiroso. É o filho que fala para a mãe que vai para a casa da tia. Aí a mãe está tranquila, porque está na casa da tia, né? Aí chega lá, para a tia, ele fala que está na casa da mãe. Aí um dia a tia encontra com a mãe, né? Aí fala assim, mas ele está indo aí, né? Ele gosta da sua comida, né? Aqui ele não vem, faz um ano que ele não vem aqui. Mas como? Eu estou achando que quando ele não está aqui, ele está lá. Quando ele não está lá, ele está aqui. Irmãos, não está nem aqui, nem lá, não se dedica a nada. Essa pessoa que tem que lembrar o que Jesus falou, enquanto eu estou com você, não precisa, mas se você, o dia que eu estiver longe, se consagra. É preciso. Fala, pai, eu preciso ter mais. Olha lá em 1 Timóteo, vamos terminar, o que o Paulo explicou para Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Agora vamos para a tradução da linguagem de hoje. Ó. Se você que está aqui, dá para você ver nas telas, né? E quem está em casa eu leio, e você que está aqui eu leio também. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Com quê? Com dedicação a Deus e respeito aos outros. Olha a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo. Com dedicação a Deus e respeito aos outros. Irmãos, a dedicação a Deus é tudo. E olha, irmãos, tem gente que tudo que a pessoa faz bem feito e é dedicada. Se ela começar a servir a Deus e for uma pessoa dedicada na sua vida com Deus, meu irmão, aquela pessoa que tem aquela atenção mesmo com as coisas de Deus. Não, pai, eu quero aprender mais. O que o senhor está falando para mim? Quer dizer, mas os 4 evangelhos, o que é os 4 evangelhos? Foi quando o ministério terreno de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pai, eu vou aprender. Eu vou ler.
Aí depois vem Atos dos Apóstolos, né? Os atos, né? Atitude que os apóstolos tiveram depois que Jesus ressuscitou. Oh Pai, eu vou aprender o que a igreja fez aqui, porque eu sou a igreja. Eu quero imitar isso aqui, eu quero. Essa é a pessoa dedicada, irmão, aquela pessoa que fala, não, eu quero aprender, eu aprendendo eu vou ser melhor marido, eu aprendendo vou ser melhor filho, vou ser melhor pai, eu vou ser melhor membro da igreja, eu vou ser pregador, vou ser obreiro, seja lá o que for, eu vou aprender, quer dizer, a pessoa dedicada. Quer dizer, por quê? Porque Deus vai nos tornando pessoas cada vez melhores. Olha o que ele falou para o Timóteo, no versículo 8 agora. 2,8, já está no 2, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa sem ira nem contenda. Olha o versículo 8 aí, ó, ele fala, ó, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e nem brigas. Olha aí. Homens dedicados a Deus, pessoas dedicadas a Deus. Irmão, se agora, nesse momento que nós estamos atravessando no mundo todo, que é um momento de pandemia, a igreja continuar levantando pessoas dedicadas, você vai ver quantas pessoas ainda vão se converter, mas muitas, muitas, só por causa da dedicação da pessoa da igreja, a dedicação de quem assume um trabalho, de quem faz a obra de Deus séria, de quem quer. Isso começa a chamar a atenção das pessoas. Eu lembro de um marido que ele nunca se convertia. E era uma luta. Aí um dia, aí todo mundo falava de Jesus para ele. Todo mundo falava de Jesus para esse marido. Todo mundo. Aí chegou um dia, ele está lá, na hora do almoço, foi almoçar lá no refeitório. Aí um amigo dele falou, rapaz, tenho que falar uma coisa para você. Eu me converti. Ele falou, você está brincando, você também? Ele falou, todo mundo agora está se convertendo. A minha mulher se converteu, o outro se converteu, o outro também. Está todo mundo se convertendo. Ele falou, mas você eu não esperava. Ele falou, eu me converti, está gostoso demais com Deus. Ele falou, posso fazer umas perguntas para você? Ele falou, pode. Ele falou, diz um negócio para mim. Você se converteu, converteu. Você dá dízimo? É uma curiosidade que as pessoas têm, né? Quando a gente se converte, né? Porque ele quer saber, né? Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. A maior alegria que eu tenho é dar meu dízimo. Falou para ele. Falou, que alegria que eu tenho, dar meu dízimo, olha, eu dou oferta, Ele falou, rapaz, mas você pega 10% mesmo do que você ganha, você leva lá. Ele falou, olha, mas é uma alegria tão grande para mim. Aí ele perguntou, e o domingo? Ele falou assim, olha, o domingo é o dia mais especial para mim. É o dia que eu pego minha Bíblia, vou para a igreja, eu louvo, eu oro. Mas é aquele louvorzão, sabe? Eu gosto. Ele falou, rapaz, você se converteu mesmo, hein? Aí chegou em casa, ela foi falar com a mulher. Mulher, você não vai saber quem se converteu, você não vai acreditar. Fulano, aleluia, glória a Deus, né? Que bom. Aí ele falou, daí eu fiz umas perguntas para ele lá. Deixa eu perguntar um negócio para você, mulher. Você dá dízimo? Falou para ela. Porque ela falou que era convertida fazia anos, né? Ela falou, deixa eu explicar para você, deixa eu explicar. Ele falou, não, eu só quero saber, você dá ou você não dá? Não, sabe, quando a gente tem, começou a explicar um monte de história. Ele olhou e falou, mas, puxa vida. Ele falou, mulher, eu percebo uma coisa. Por que tem domingo que você não vai na igreja? Falou para ela. Ela falou, o que eu vou fazer? Tem a roupa para passar, tem que lavar, depois tem que trabalhar na segunda-feira, tem comida para fazer, tem um monte de coisa para fazer. Ele olhou para ela, sabe o que ele falou para ela? Falou, mulher, tu é grupeira. Falou para ela. Falou, o quê?
Tu é grupeira. Você não se converteu coisa nenhuma. Porque ele conheceu uma pessoa dedicada, irmão. O dia que alguém conhece alguém dedicado a Deus, ele começa a comparar. Ele fala, mas por que ela não faz isso? Quem que ele falou que não tem problema fazer isso? Ela falou que não tem problema fazer aquilo. Aí a pessoa começa a entender o que é uma pessoa dedicada a Deus. É diferente. A pessoa dedicada a Deus é muito diferente. Ela fala, poxa vida. Aí a pessoa começa a entender. Aqui você vê o apóstolo Paulo falando, ó, quer dizer, levantar homens dedicados, quer dizer, pessoas dedicadas a Deus, que ao orarem, quer dizer, quem é dedicado a Deus ora, quem é dedicado a Deus medita na palavra e tudo mais. Vamos terminar lá em Timóteo 4, aí a gente termina. Irmãos, um povo dedicado a Deus é que vai fazer a diferença no mundo todo. Um povo que se dedica mesmo, um povo que ora, não que seja errado a pessoa fazer algo, né? Fazer, mas eu gosto de assistir uma série, eu gosto de assistir um futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de passeio, não tem problema, mas e a dedicação ao Pai, né? Como é que fica? Olha o que ele diz aí, ó, é 4, versículo 7, né? Ele está falando, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Agora vamos para a tradução aí na linguagem de hoje, ó. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Olha o que ele está dizendo agora, ó. Faça exercícios espirituais, irmão. Olha aí. Mas exercício espiritual irmão. Ele falou que pode fazer o exercício físico. Você pode, deixa continuar lá para a gente poder. Ele fala, ó, aí ele fala, ó, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Então, ele não está falando para você que você não deve fazer exercício físico. Até nos dias de hoje é até recomendável uma caminhada, um exercício, desde que você seja orientado por uma pessoa que conhece do negócio. Mas, irmãos, quantas pessoas no exercício físico elas dão um show. Você vai lá na academia, lá a pessoa está aqui, ó, um negócio sério, né? E você pega lá o cara bonitão, sarado, né? Você pega a mulher lá bonitona, sarada. Se tomar um fora do namorado, tem vontade de se matar, pessoal. Não tem força espiritual para nada. O namorado que chegou lá para ela, falou, eu não sei se eu vou ficar com você. Acabou minha vida. Não sei o quê. Toda aquela beleza física, ela vira nada, porque a pessoa não tem nenhum músculo espiritual. Tem gente que para você poder falar algo para ela, você tem que se preparar, você tem que ensaiar, você tem que pensar. Ela não é preparada para nada, mas está lá, fisicamente está bem, e cuida da aparência. Não é errado, não, a pessoa ter uma boa roupa, porque eu gosto de comprar roupa, eu gosto, tudo bem, eu gosto disso, não é errado. Se você puder ter, glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz na palavra, né? Nós fomos chamados para enriquecer a muitos, que você prospere muito, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mas se você não tiver força espiritual, daqui a pouco você fica olhando para a mulher, será que nosso amor não acabou? Não. Só pode ser um demônio que falou isso para um homem. Como é que o amor vai acabar? A Bíblia fala que o amor não se extingue. Que história é essa? Né? Mulher está lá e corre atrás de um negócio. Você lembra a Marta? O papel dela é excelente. Mas a Maria preferiu as coisas espirituais. Sentou-se. Sabe o que é isso, irmãos? A Maria se dedicou. A Marta não se dedicou a Jesus.
ficou correndo para lá e para cá. Se você pegar, eu vou ler de novo para a gente poder concluir. Coloca de novo aí o versículo 7 e 8, tá? O Timóteo é lá. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas, certo? Para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Como é que você faz exercício espiritual, pessoal? Com a vida espiritual, cuidando da tua vida espiritual, né? Ele fala, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Irmãos, tem alguns países que se a pessoa ela não passa num concurso, ela tira a sua própria vida. Por quê? Nós temos que preparar uma geração para receber não. Nós temos que preparar uma geração e falar assim, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, vai ter gente que vai achar você bonito, vai ter gente que vai achar você feio. Vai ter gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar. Se você não for preparado para isso, se você não tiver um músculo espiritual, se você não fizer exercícios espirituais, o perdão é o melhor exercício espiritual que alguém possa fazer. Pratica o perdão, irmão, pratica, faz esse exercício. Não deixe de se exercitar, não. Às vezes você pede para a pessoa fazer, faz 50 abdominais aí. Só 50? Eu faço é 100. Ó, né? Tá tanquinho, né? Mas perdoa uma pessoa. Que pessoa você quer que eu perdoe? Essa aí não, essa aí, não. Fraca. Espiritualmente a pessoa é fraca. Tem gente que para algumas coisas, né? Na hora de fazer para Deus, pessoal, coloque isso no coração. Se dedica ao Pai. Se dedica às coisas de Deus. Ele não está proibindo a gente fazer nada das outras coisas. Podemos fazer. Mas não deixa a dedicação ao Pai do lado. Tem gente que até na hora de comer nem agradece a comida. Nem a comida. Nem a comida. Nem para falar, Pai, muito obrigado, o Senhor está me dando essa comida, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me dando essa roupa, o Senhor está me dando esse dia, o Senhor está me dando mais um. Hoje de manhã eu abri os olhos, a tua misericórdia se renovou. Glória a Deus por isso. Pratica isso, irmãos. Tenha uma vida dedicada. E você pode ter certeza, irmãos, quando uma igreja é dedicada, a obra de Deus é maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos nos colocar em pé? Pai, nós estamos nessa presença maravilhosa. Meu Deus querido, Pai, o Daniel, a dedicação dele era tão grande, Pai querido, que o rei falou, Daniel, esse Deus que você se dedica tanto, era uma dedicação. Pai, eu já vi filho que não é convertido. O filho fala, olha, eu não estou indo na igreja, eu não vou, mas o meu pai ou a minha mãe, mas é dedicado, hein? Ele é dedicado, ela é dedicada. Eu já vi pais, pai, falando, eu ainda não fui para a igreja não, mas eu tenho um filho que é dedicado. Eu tenho uma filha que é muito dedicada a Deus. Oh Pai, essa dedicação, Pai, que eu estou falando, Pai. Oh Pai querido. Converse com o Pai. Isso, você vai ter o seu momento com Ele. Você tem a sua Bíblia, se você não tem, você vai ter uma. Você vai falar, Pai, prepara uma Bíblia para mim. Eu quero ter essa Bíblia só para as minhas anotações. Eu quero anotar alguns recados que o Senhor está dando para mim. Eu quero quando eu fizer uma oração, Pai, naquele cantinho que eu sempre costumo fazer, eu quero que o Senhor fale comigo, Pai. Oh meu Deus, que dedicação, Pai. Essa dedicação vai fazer muita gente se converter, vai fazer muita gente se render ao Senhor, meu Pai querido. Oh Pai, a sua igreja que ora, é a sua igreja, meu Deus, que fala contigo, Pai.
Oh, aleluia, Pai. Eu te contemplei. Ah, Senhor, que gostoso, Pai. Abro meus lábios para te exaltar. Senhor, que maravilha. O teu nome mora em mim. Oh, Senhor. E o teu Espírito. Oh, Senhor. Eu louvarei. Oh, Pai. Em minha alma flui um rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Rei. Espírito, Espírito. Ah, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Espírito, Espírito. Eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Oh, Pai, é tão maravilhoso quando nós percebemos que alguém se dedica ao Senhor, meu Pai. Ah, Pai, essa dedicação mexe com a gente, Pai. Quantas pessoas ainda vão se converter porque não conseguem parar de pensar na dedicação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de jovens de Deus, Pai. Jovens dedicados ao Senhor têm sido usados por Deus, Pai, para que uma nova geração venha com tudo, meu Pai. Oh, Pai, isso é maravilhoso, Senhor. Oh, Pai querido, muito lindo, Senhor, a dedicação, meu Pai, daquele homem, ah, meu Deus, que pegou o Senhor Jesus no colo e disse: agora eu posso ir tranquilo, porque eu conheci o meu Senhor. Ah, e aquela mulher, meu Pai, ah, que ficara viúva, e muitos anos, anos e mais anos, ela ficava no templo, até o dia de chegar, meu Pai, até o dia dela ver o Senhor, e ela disse: olha, hoje eu estou vendo, ah, valeu a pena se dedicar todo esse tempo. Pai, devido à dedicação desses homens e mulheres do Senhor, devido à dedicação do maior exemplo que é o Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje.